Shalom, gente, eu sou Alf neste 16 de fevereiro de 2022, essa quarta-feira. Vamos falar sobre um tema da existência de Deus, uma questão disputada em São Tomás de Aquino, sobre se Deus existe. Essa questão, Santo Anselmo usou o argumento ontológico dizendo que se nós imaginamos Deus como sendo a maior de todas as criaturas, ou maior de todos os seres, ou todos os entes, né? Mais precisamente, então ele é o mais perfeito também, assim ele tem que existir, é necessário a existência do que é perfeito. Não só na nossa imaginação, mas também na realidade cósmica e pretérita. Então, uma questão que se levantou contra Santo Anselmo foi: então, se eu imaginar uma ilha perfeita no mar, ela deve existir? Bom, aí nós temos que ver que o argumento de Santo Anselmo ele não é bem demonstrado, porque se nós conseguirmos chegar a que Deus existe, então, lógico, ele teria que, se ele fosse o maior e o mais perfeito, ele deveria existir. Não poderíamos imaginar algo perfeito e maior sem a sua existência na nossa mente e no cosmos, na criação. Porém, para chegar a esta premissa de que Deus, que existe o mais perfeito, o maior, nós temos que usar argumentos válidos. No entanto, é muito difícil nós construirmos esses argumentos. E por que essa dificuldade que nós temos? Porque a nossa mente, ela não tem a capacidade de perceber a eternidade, já que ela é uma mente criada, é uma mente finita, que começou no tempo, e Deus é eterno. E tudo para nós tem sujeito e predicado. Mas no caso de Deus, o sujeito é o predicado. Não é? Deus não se predica, ele já é. Já foi e será o que é. Perfeito. Então, ele não predica nada, ele é, ele não. Porque quando a gente diz assim, o homem é, mas é o quê? Animal racional. Né? O homem é semelhante a Deus. Então ele tem um predicado, um complemento de predicado. E Deus não tem complemento de predicado. O seu predicado é o próprio sujeito. Ele é, foi, sempre será o que é, a máxima perfeição. Mesmo estando contido isso na definição de Deus mesmo, o maior, o todo-poderoso, o todo-perfeito, o todo-sapiente, o todo-bom. Então, esse desconforto, quando nós tentamos chegar ao conhecimento de Deus, é o desconforto da nossa própria natureza. Mas Deus é evidente em si mesmo, por si mesmo. Mas ele não pode ser evidente em nós, a nossa mente, porque a nossa mente não foi criada para perceber o eterno. Então nós temos, via Jesus, que tem a mente humana e a mente divina, via Jesus nós temos a confiança do seu testemunho. E assim como do verbo, dos profetas. Então, todo homem, ele quer uma solução para essa sua imperfeição existencial. Daí vem essa grande angústia existencialista. E se nós não estamos cobertos pelo o tempo da nossa não existência,
E nós não temos cobertura para o tempo da imprevisibilidade da nossa existência futura. Nós nos sentimos frágeis, nós nos sentimos deficientes. E essa deficiência que muitas pessoas chamam e sentem e acham como um vazio ou uma angústia existencial, ela só pode ser confortada pela presença do Eterno. Então, essa falta de eternidade passada e essa falta de eternidade futura, seja ela imaginativa ou real, pois nós seremos julgados e destinados a nossa alma para uma existência eterna, seja no destino dos ímpios, dos incrédulos, seja no destino dos santificados em Cristo, se nós não tivermos o preenchimento desses dois segmentos da nossa existência pontual, nós caímos, a nossa imaginação e o nosso sentimento cai num vazio, no inexistente, no nada, angustiante. Então, por isso, nós não podemos prescindir da fé, pois ela preenche esses dois extremos, que a maioria das pessoas, hoje, na época do modernismo e pós-modernismo, agnóstico, ateu e genocida das armas nucleares, as pessoas estão preenchendo com o ativismo, com o produtivismo, com o cientificismo, com o estudo, a pesquisa, né, o progressismo. Estão procurando várias filosofias e morais e imorais para preencher esses dois segmentos de vazio existencial que é real na nossa mente e no nosso sentimento. Já que é real na nossa mente, ele se transforma real em nosso sentimento, em nosso coração. Daí a nossa angústia. Daí o alto índice de depressão nesta era filosófica kantiana e sartriana e marxista, pois alguns tentam suplantar essas deficiências da nossa existência no coletivismo marxista, no estadismo totalitário, no idolatrismo, né? No liderismo, como por exemplo agora na Rússia, o verdadeiro czar Putin, e na China, o verdadeiro imperador chinês Xi Jinping. E por isso nós precisamos urgentemente posicionar nossa imaginação, nossa mente e nossas emoções naquele que nos consola, Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, presente que habita entre nós. Como diz Paulo na sua pergunta retórica, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo, inspirado do Pai e do Filho, habita em vós? Pois aquele que não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Shalom Hashem, Consolou Alf, neste pequeno insight sobre a teologia da existência de Deus. Se você quer aceitar esse Jesus e Espírito Santo, faça essa oração, me arrependo dos meus pecados, aceita a cruz de Cristo, creio na sua ressurreição, na vida eterna. Procure uma igreja, procure um batismo, uma comunhão com os irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Você fez a oração, se tornando cristão e se posicionando para o corpo de Cristo. Com amor, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que vos falou, Alf.